Eu vou fazer a leitura, Mateus 14, de 13 a 21. Eu vou fazer a leitura aqui e vocês vão me acompanhando, por favor. O título que está aí nessa Bíblia que você tem em mãos é Comida para 5.000. Deixe de cara já dizer aqui para vocês, Mateus 14. Foram mais do que 5.000. O texto vai dizer que 5.000 fora mulheres e crianças. Porque naquele tempo, mulheres e crianças não eram contados. Por incrível que pareça. Diz assim o texto de Mateus. Quando Jesus ficou sabendo do fato, entrou num barco e foi para o lugar para ficar sozinho. Deixe dizer antes de continuar para você entender. Que fato é esse? Quando Jesus ficou sabendo do fato. Que fato? De que João Batista, seu amigo, seu primo, aquele que anunciava e falava da chegada dele, de Jesus, do Messias, é morto. A sua cabeça é entregue numa bandeja a Herodes. Está imediatamente no texto acima, a gente não leu. Mas João Batista, ele denunciou o pecado de Herodes porque ele estava com a mulher do seu irmão. Então, denunciando isso como voz profética, ele ficava mal, Herodes ficou mal diante da população. E numa dança, numa festa, a filha da mulher de Herodes, que era mulher do seu irmão, dançou e agradou tanto o rei, que ele disse, olha, o que você me pedir, eu vou te dar. E incitada pela mãe, a mãe disse, você tem que pedir a cabeça de João Batista. E ela pediu. E aí o rei, palavra de rei, não volta atrás, já tinha história, né? Ele vai e dá a cabeça de João Batista. Diz o texto que os discípulos de João Batista pegaram o seu corpo e enterraram dignamente. E depois disso foram correndo para avisar o ocorrido a Jesus. Eles vieram de Jerusalém e foram até Jesus, onde Jesus estava. Jesus estava em Nazaré, lá em cima do mapa, na Palestina. Eles se encontraram com Jesus e Jesus está aqui. E aí sim o texto começa. Quando Jesus ficou sabendo do fato, de que fato? Desse fato de que João Batista havia sido morto, entrou no barco e foi para um lugar para ficar sozinho. Foi viver o seu luto. Mas não adiantou, porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou. Imediatamente o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam: estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas cidades. Jesus, porém, respondeu: não há necessidade de despedi-los. Vocês é que vão dar comida a eles. Mas tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, disseram. Jesus ordenou: tragam-nos aqui. Em seguida, mandou o povo assentar-se na grama. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu-o e entregou tudo aos discípulos. Eles repartiram com o povo e todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos de sobras e os que participaram da refeição foram cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. Muitas curiosidades nesse texto. Não vou entrar no detalhe de todas. O fato de Jesus ter dado graças e abençoado o pão
Dizem os comentaristas que o milagre não foi a multiplicação dos pães. Jesus não orou e os pães saíram brotando assim. Disse que o milagre se dava na medida que ia se repartindo. Quando se repartia, se multiplicava. Quando partia, multiplicava. Quando se dava ao outro, aparecia mais. E aqui, uma atenção especial para esse detalhe. Nós vivemos numa sociedade materialista, capitalista, egocentrista. Nós somos incitados, nós incitamos nossos filhos a serem os melhores, a estarem por cima, de preferência, dominarem os seus empregados, serem patrões. Na doutrina da prosperidade, serem cabeça e não cauda. A cultura faz isso comigo e com você. Eu fiz isso com meus filhos, sem maldade, sem essa maldade de querer que eles dominem sobre todas as pessoas. Mas é quase que assim, para vocês terem lugar no sol, vocês têm que serem os melhores. A gente vive num mundo em que essa sede, essa fome de consumo, nós nos movemos, nós amamos a partir dos nossos desejos desordenados, adoecidos. Por isso que nós usamos pessoas, consumimos pessoas como coisas, sonhamos com coisas e consumimos pessoas. Nesse mundo em que a gente ama coisas e quer cada vez mais satisfazer os nossos desejos, quando a gente perde, quando a gente reparte, a gente perde. A matemática dessa cultura é, se você perdeu 1 centavo, você ficou mais pobre 1 centavo. Se você dividiu o que você tem, você perdeu aquilo que você dividiu, aquilo que você repartiu. Essa é a lógica desse mundo da construção, do apegar-se a coisas, ao querer cada vez mais. Na matemática de Deus, do reino de Deus, e a gente está falando sobre o reino de Deus, é diferente. Parece que Deus, aqui a mensagem de Jesus é essa, Deus subverte essa lógica. Nesse tempo não havia capitalismo ainda, mas existia uma sementinha lá. Jesus diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Parece que na matemática de Deus, quanto mais a gente dá, a gente não perde, a gente multiplica, a gente soma. Por isso que dizem os comentaristas, quando os discípulos iam partindo o pão, ia sobrando. Quando a gente vai repartindo com o outro, parece que se multiplica o favor que a gente está fazendo para o outro e vem para nós. Quando a gente dá, a gente está recebendo. A gente não está perdendo, a gente está multiplicando. A primeira coisa que vejo nesse texto, que nem é a principal, mas já é grandiosa, ao meu ver, é esse convite de Jesus para a nossa existência. A gente falava sobre isso essa semana, né, Claudinho? Das coisas que a gente faz. Parece que Deus, em seguida, vai dizendo assim, cara, você não perdeu, você só multiplicou. Deixa eu multiplicar na sua vida. Cuidado, alto lá, não use isso como receita de bolo. Porque qualquer coisa que a gente fala, disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Você sai aplicando tudo ao seu bel prazer. Cuidado com os desejos adoecidos e desordenados. Não, o princípio é vive a vida em amor. Lembra de que quando você você pode compartilhar do seu carinho, do seu amor, do seu abraço, do seu olhar, da sua compaixão. E a gente vai ver aqui Jesus se compadecendo da multidão. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa nesse texto para vocês e a gente entra na ceia. 2005. Catarina tinha 2 anos de idade, tem 2 filhos
Davi tem 24, Catarina fez 20. Em 2005 ela tinha 2 anos. E eu, nessa época, estava lá em Copacabana, pastor lá, igreja muito grande, gente, muitos compromissos. Eu lembro que eu estava muito ausente de casa. Quase que todos os dias da semana eu chegava, meus filhos estavam quase dormindo. Eu não participava muito da vida diária deles. Eu lembro que num sábado, não bastassem os dias da semana, num sábado eu saí também. E voltei tarde. Eu fui pregar numa igreja lá na Baixada, eu acho que foi lá em Caxias. E volto. Quando eu chego em casa, a Catarina está sentada. Eu já contei isso aqui há um tempo, não sei se alguém aqui estava quando eu contei. Ela estava sentada em frente ao fogão, no nosso apartamento. E sentada estava ali, tinha alguma coisa no forno, não lembro. Não tinha nada no forno. Ela estava sentada, e quando eu abri a porta, estou vendo a cena aqui, passando filme, abri a porta da cozinha, entrei pela cozinha, e olhei assim, ela estava no fogão. E ela só deu um olhar, aos 2 aninhos de idade. Ela olhou para mim, papai, senta aqui. 2 anos. E eu olhei e fui para lá. Eu achei que tinha alguma coisa no forno. E não tinha nada. Ela estava ali brincando. Eu sentei, ela botou a mão na minha perna. E ficamos ali. O que ela queria? Ela só queria que o papaizinho chegasse perto. Só queria ter o papaizinho perto dela. Precisava do papaizinho. Queria o olhar do papaizinho. Queria sentir a respiração, o calor. Queria se sentir segura, 2 aninhos de idade. Queria saber que eu estava ali, o seu papaizinho. Ela precisava, e eu estava. Jesus sabe que o seu amigo morreu. E o texto diz que ele busca um lugar silencioso. Em algumas outras versões, foi para um lugar deserto. Porque ele precisava chorar pelo seu irmão. Mas, diz o texto que as pessoas ficaram sabendo que Jesus tinha entrado num barco para ir para o outro lado do mar da Galileia. E muito provavelmente o barco já tinha saído da margem. E o texto diz que a multidão, a gente já sabe quantos tinham lá, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, talvez o triplo disso, ou o quádruplo, quem sabe, 15.000, 20.000 pessoas, foram margeando, porque Jesus foi de barco. E essa multidão foi contornando as margens do mar da Galileia para encontrar com Jesus. E quando Jesus chega lá, já encontra uma multidão. Imagino que alguns foram correndo, né? Chega assim, pegar os primeiros lugares. E diz o texto que quando Jesus olha, quando Jesus abre a porta da cozinha, está todo mundo sentado em frente ao fogão, dizendo aqui, Jesus, fica aqui comigo, fica perto de mim. A gente está como ovelhas sem pastor. O texto mostra isso. Eram como ovelhas sem pastor. Precisavam do achego, daquele que tinha um olhar compadecido. Sabe o que é compadecer-se? É sentir a paixão do outro. Paixão não é esse sentimento de apaixonado, estou amando alguém. É a dor. Paixão é dor. Jesus sentiu a dor daquela gente. Jesus sentiu o que eles estavam sentindo. Teve empatia. Jesus olhou e sabe para onde foi seu luto? Foi dividido ali com aquelas pessoas. Ele viveu o seu luto, sabe aonde? Na presença dessas pessoas.
Há na sabedoria antiga que dor dividida é dor tratada, é dor que se dissipa. Dor que se divide, dor que se diz, é dor enfraquecida. Jesus, no abraço que ele deu de compaixão a toda aquela gente, ele também curou e foi curado. Duas coisas. A primeira é que Jesus, ele não mede esforços, não para sofrer sozinho, se do outro lado tem alguém que está sofrendo também. Isso me diz muita coisa. Ele me diz o quanto Deus está atento às nossas dores. Se há velcros, Jesus está grudado nesses velcros com a gente. Se há dores, se há preocupações, se há clamores. Pensa nisso, na sua casa, no seu caminho, nas circunstâncias que te consomem, naquilo que comprime, aperta o seu coração. Lembra disso. Jesus não foge às nossas causas. Muito pelo contrário. Ele vai lá, ele nos vê, ele se compadece de nós e nos abraça. A segunda coisa, eu vejo aqui nesse exercício do abraço, do compadecer-se, do estar junto, surge uma coisa muito preciosa. Surge essa cumplicidade do coração. As pessoas se uniram em torno de uma coisa só. Estamos aqui e todos juntos estamos elaborando juntos as nossas dores, os nossos sofrimentos. Um povo sofrido. Por que Jesus se compadece? Por que diz que são ovelhas sem pastor? Porque é gente que sofre. Mas está todo mundo junto ali. E nessa aproximação de Jesus, nesse que ultrapassa limites, barreiras para se encontrar com seus amigos. Lembra quando Jesus estava cansado uma noite, era hora de dormir, diz o texto. Ele diz para os discípulos assim: vamos sair daqui, vamos atravessar o mar, porque lá tem uma pessoa que está sofrendo, um endemoniado gadareno. E Jesus vai de madrugada, liberta um homem. Jesus não mede esforços. Deus sabe das nossas necessidades, sabe das nossas dores, atende os nossos clamores. E nesse tempo em que estão ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, eles estão juntos. E eles estão recebendo juntos os favores do Mestre Jesus, que diz: nós somos uma família. Vocês são minha família. O pão e o peixe representavam a mesa da casa. Era um alimento comum da casa. As pessoas se sentavam para comer. E quando Jesus diz: por que vocês, discípulos, querem que eles vão embora? Nós estamos em família. Vamos dar de comer. Jesus abraça seus discípulos e diz: vocês são a minha família, essa gente toda é minha família. Somos uma comunidade, somos uma família. Jesus inaugura para nós ali, nessa primeira multiplicação de Mateus, depois vai ter outra, esse sentido de que o seu olhar não se furta, ele não deixa de nos ver. E quando ele nos vê, ele nos diz: vocês são uma comunidade que eu formei, vocês são a minha família. Nós aqui somos a família de Deus.